Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus, o único, um. A autoridade de Deus, um. No sexto dia, o Criador fala, e cada espécie de criatura vivente em sua mente faz sua aparição, uma após a outra. Imperceptivelmente, a obra do Criador de fazer todas as coisas havia continuado por 5 dias, após o qual o Criador imediatamente saudou o sexto dia de sua criação de todas as coisas. Esse dia foi outro novo começo e outro dia extraordinário. Qual era então o plano do Criador na véspera desse novo dia? Que novas criaturas ele produziria? Ele criaria? Ouça, essa é a voz do Criador. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Gênesis, capítulo 1, versículos 24 e 25. Que criaturas viventes isso inclui? As Escrituras dizem: animais domésticos e répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. Ou seja, nesse dia não havia apenas todos os tipos de criaturas viventes sobre a terra, mas estavam todas classificadas segundo suas espécies e igualmente. E viu Deus que isso era bom. Como nos 5 dias anteriores, no mesmo tom, no sexto dia, o Criador ordenou o nascimento das criaturas viventes que ele desejava, e que elas aparecessem na terra, cada uma segundo sua espécie. Quando o Criador exerce sua autoridade, nenhuma de suas palavras é falada em vão. E assim, no sexto dia, cada criatura vivente que ele planejara criar apareceu na hora marcada. Como o Criador disse: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies. A terra foi imediatamente preenchida com vida, e sobre a terra surgiu subitamente o fôlego de todos os tipos de criaturas viventes. Nos prados verdes selvagens, vacas robustas, balançando suas caudas de um lado para o outro, surgiram uma após a outra. Ovelhas baliram e se reuniram em rebanhos, e cavalos começaram a galopar, relinchando. No instante, as vastas extensões de prados silenciosos explodiram com vida. O surgimento desses vários rebanhos sobre o prado tranquilo era uma bela visão e trouxe uma vitalidade sem limites. Seriam os companheiros dos prados e os senhores dos prados, um dependente do outro. Também viriam a ser os guardiões e zeladores dessas terras, que seriam seu habitat permanente e lhes forneceriam tudo o que precisavam, uma fonte de eterna alimentação para sua existência. No mesmo dia em que apareceram esses vários rebanhos, pela palavra do Criador, surgiu também uma infinidade de insetos, um após o outro. Mesmo sendo os menores dos seres viventes entre todas as criaturas, sua força vital ainda era a criação milagrosa do Criador, e não chegaram tarde demais. Alguns batiam as asinhas, enquanto outros se arrastavam lentamente. Alguns pulavam e quicavam, outros cambaleavam.
Alguns se lançavam adiante, enquanto outros recuavam rapidamente. Alguns se moviam de lado, outros saltavam alto e baixo. Todos se ocuparam em encontrar um lar para si. Alguns abriram caminho pela grama. Alguns começaram a cavar buracos no chão. Alguns voaram para as árvores, escondidos nas florestas. Apesar do tamanho diminuto, não estavam dispostos a suportar o tormento de um estômago vazio, e depois de achar um lar, se apressaram em buscar comida para se alimentar. Alguns subiram na grama para comer as lâminas tenras. Alguns apanharam bocados de terra e com eles alimentaram seus estômagos, comendo com muito gosto e prazer. Para eles, até mesmo terra é um deleite saboroso. Alguns se esconderam nas florestas, mas não pararam para descansar, pois a seiva de folhas verde escuras e brilhantes fornecia uma refeição suculenta. Mesmo depois de saciados, os insetos não cessaram suas atividades. Apesar de sua dimensão reduzida, possuíam energia formidável e exuberância ilimitada, e, portanto, de todas as criaturas, são as mais ativas e as diligentes. Nunca tinham preguiça e nunca se davam ao luxo de descansar. Uma vez saciados, ainda assim se punham a trabalhar em prol do futuro, ocupando-se e correndo de um lado a outro para o amanhã de cada um, para a sua sobrevivência. Zumbiam suavemente baladas de várias melodias e ritmos para se estimular e incentivar. Traziam alegria também à relva, às árvores e a cada centímetro de solo, tornando único cada dia e cada ano. Com suas próprias linguagens e por seus próprios meios, transmitiam informações a todos os seres viventes da Terra. E usando sua própria trajetória de vida especial, marcavam todas as coisas sobre as quais deixavam traços. Tinham intimidade com o solo, a relva e as florestas, e traziam vigor e vitalidade ao solo, à relva e às florestas. E traziam as exortações e saudações do Criador a todas as coisas viventes. O Criador correu o olhar sobre todas as coisas que criara, e nesse momento seus olhos se fixaram nas florestas e montanhas, sua mente girando. À medida que suas palavras eram proferidas, nas florestas densas e nas montanhas, surgiram espécies de criaturas diferentes de todas as anteriores. Eram os animais selvagens mencionados pela boca de Deus. Surgindo com grande atraso, balançavam as cabeças e agitavam as caudas, cada um com seu próprio rosto único. Alguns eram peludos, alguns tinham couraças, alguns tinham presas expostas, alguns arreganhavam os dentes. Alguns tinham pescoço longo, alguns tinham cauda curta. Alguns tinham olhos arregalados, alguns tinham olhar tímido. Alguns se curvavam para pastar, alguns tinham sangue nos beiços. Alguns saltavam sobre 2 patas. Alguns andavam sobre 4 cascos. Alguns observavam ao longe do alto de árvores. Alguns ficavam à espreita nas florestas. Alguns procuravam cavernas para descansar. Alguns corriam e saltitavam nas planícies. Alguns rondavam as florestas. Alguns rugiam. Alguns uivavam. Alguns latiam. Alguns gritavam. Alguns eram sopranos. Alguns eram barítonos. Alguns emitiam sons graves. Alguns emitiam sons claros e melodiosos. Alguns eram sombrios. Alguns eram formosos. Alguns eram nojentos.
Alguns eram adoráveis. Alguns eram assustadores. Alguns eram encantadoramente ingênuos. Um por um, eles surgiram. Desfilavam empavonados, com espírito livre, indolentemente indiferentes à presença dos outros, nem ao menos se entreolhando, levando cada um a vida particular concedida a eles pelo Criador. Com selvageria e brutalidade próprias, surgiram nas florestas e nas montanhas. Desdenhavam de tudo, completamente imperiosos. Quem os fez os verdadeiros senhores das montanhas e florestas? A partir do momento em que sua aparição foi ordenada pelo Criador, eles se apossaram das florestas e se apossaram das montanhas, pois o Criador já havia delimitado suas fronteiras e determinado o alcance de sua existência. Somente eles eram os verdadeiros senhores das montanhas e florestas, e é por isso que eles eram tão selvagens e tão desdenhosos. Foram chamados de animais selvagens, simplesmente porque entre todas as criaturas eram os únicos verdadeiramente selvagens, brutos e indomáveis. Não podiam ser domados, portanto não podiam ser criados e não podiam viver em harmonia com a humanidade ou trabalhar para a humanidade. Porque não podiam ser criados, não podiam trabalhar para a humanidade, tinham de viver distante da humanidade e não podiam ser abordados pelo homem. E porque viviam distante da humanidade e não podiam ser abordados pelo homem, foram capazes de cumprir o dever que lhes foi confiado pelo Criador: zelar pelas montanhas e florestas. Sua selvageria protegia as montanhas e guardava as florestas, e era a melhor proteção e garantia de sua existência e propagação. Ao mesmo tempo, sua selvageria preservou e garantiu o equilíbrio entre todas as coisas. Sua chegada trouxe apoio e suporte às montanhas e florestas. Sua chegada injetou vigor e vitalidade ilimitados nas montanhas e florestas silenciosas e vazias. Desse momento em diante, as montanhas e as florestas se tornaram seu habitat permanente. E eles nunca perderiam seu lar, pois as montanhas e as florestas surgiram e existiam para eles. E os animais selvagens cumpririam seu dever e fariam todo o possível para protegê-las. Da mesma forma, os animais selvagens obedeceriam estritamente às exortações do Criador para manter seu território e seguir usando sua natureza animal para preservar o equilíbrio de todas as coisas estabelecidas pelo Criador e revelar a autoridade e poder do Criador. Sob a autoridade do Criador, todas as coisas são perfeitas. Todas as coisas criadas por Deus, incluindo aquelas que podiam se mover e aquelas que não podiam, como aves e peixes, como árvores e flores, e incluindo os rebanhos, insetos e animais selvagens feitos no sexto dia. Todas eram boas com Deus. E além disso, aos olhos de Deus, todas essas coisas, de acordo com seu plano, haviam atingido o ápice da perfeição e alcançado os padrões que Deus almejava alcançar. Passo a passo, o Criador realizou a obra que pretendia realizar, de acordo com seu plano. Uma após a outra, as coisas que ele pretendia criar apareceram, e a aparição de cada uma delas era um reflexo da autoridade do Criador e uma cristalização de sua autoridade. E devido a essas cristalizações,
Nenhuma criatura podia deixar de ser grata pela graça do Criador e a provisão do Criador. À medida que os feitos milagrosos de Deus se manifestavam, esse mundo se expandia, parte por parte, com todas as coisas criadas por Deus, e mudava de caos e trevas para claridade e brilho, de silêncio mortal para vivacidade e vitalidade ilimitadas. Entre todas as coisas da criação, das grandes às pequenas, das pequenas às microscópicas, não havia nenhuma que não tivesse sido criada pela autoridade e poder do Criador. E havia na existência de cada criatura uma necessidade e um valor únicos e inerentes. Independentemente de suas diferenças de forma e estrutura, tiveram necessariamente de ser feitas pelo Criador para existirem sob a autoridade do Criador. Às vezes, as pessoas veem um inseto que é muito feio e dizem: "Esse inseto é tão horrível, é impossível que algo tão feio tenha sido feito por Deus. Ele nunca criaria algo tão feio. Que visão tola!" O que deveriam dizer é: embora esse inseto seja tão feio, foi feito por Deus, e por isso deve ter um propósito único. Em seus pensamentos, Deus pretendia dar todo tipo de aparência e todo tipo de função e uso às várias coisas viventes que Ele criou. E, portanto, nenhuma das coisas que Deus fez foi criada a partir do mesmo molde. Do exterior à composição interna, dos hábitos de vida ao local que ocupam, cada uma é diferente. As vacas têm a aparência de vacas. Os burros têm a aparência de burros. Os cervos têm a aparência de cervos. E os elefantes têm a aparência de elefantes. Você pode dizer qual é o mais atraente e qual o mais feio? Você pode dizer qual é o mais útil e a existência de qual é menos necessária? Algumas pessoas gostam da aparência dos elefantes, mas ninguém usa elefantes para plantar lavouras. Algumas pessoas gostam da aparência dos leões e tigres, pois são as criaturas mais imponentes de todas. Mas você pode tê-los como animais de estimação? Em suma, quando se trata de todas as coisas, o homem deve se render à autoridade do Criador, ou seja, se render à ordem determinada pelo Criador para todas as coisas. Essa é a atitude mais sábia. Somente uma atitude de buscar as intenções originais do Criador e obedecer a elas é a verdadeira aceitação e certeza da autoridade do Criador. É bom para Deus. Então, que motivos tem o homem para achar defeitos? Assim, todas as coisas, sob a autoridade do Criador, interpretarão uma nova sinfonia para a soberania do Criador. Iniciarão um prelúdio brilhante para a sua obra do novo dia. E nesse momento o Criador abrirá também uma nova página na obra de sua gestão. Segundo a lei dos brotos da primavera, o amadurecimento do verão, a colheita do outono e o armazenamento do inverno determinada pelo Criador, todas as coisas ecoarão com o plano de gestão do Criador e saudarão seu próprio novo dia, novo começo e nova trajetória de vida, e logo irão se reproduzir em infinita sucessão para saudar cada dia sob a soberania da autoridade do Criador. Nenhum dos seres criados e não criados pode substituir a identidade do Criador. Desde quando ele começou a criação de todas as coisas, o poder de Deus começou a ser expresso e começou a ser revelado, pois Deus usou palavras para criar todas as coisas.
independentemente da forma como Ele as criou, independentemente do motivo pelo qual Ele as criou. Todas as coisas vieram a existir e permaneceram firmes, e existiram devido às palavras de Deus. E essa é a autoridade única do Criador. Antes do surgimento da humanidade no mundo, o Criador usou seu poder e autoridade para criar todas as coisas para a humanidade, e empregou seus métodos únicos para preparar um ambiente de vida adequado para a humanidade. Tudo o que ele fez foi em preparação para a humanidade, que logo receberia seu sopro. Isso significa dizer que antes da humanidade ser criada, a autoridade de Deus foi revelada em todas as criaturas diferentes da humanidade, em coisas tão grandes como os céus, os luminares, os mares e a terra, e naquelas tão pequenas como animais e aves, bem como em todos os tipos de insetos e micro-organismos, incluindo várias bactérias invisíveis a olho nu. Cada uma delas recebeu vida pelas palavras do Criador, e cada uma delas proliferou devido às palavras do Criador, e cada uma delas viveu sob a soberania do Criador devido às palavras do Criador. Embora elas não tenham recebido o sopro do Criador, ainda assim revelaram a vida e vitalidade concedidas a elas pelo Criador através de suas diferentes formas e estruturas. Embora não tenham recebido a capacidade de fala concedida à humanidade pelo Criador, cada uma delas recebeu uma maneira de expressar sua vida que lhe foi concedida pelo Criador, e que diferia da linguagem do homem. A autoridade do Criador não só confere vitalidade de vida a objetos materiais aparentemente estáticos, de modo que eles nunca desaparecerão, mas além disso, confere o instinto de se reproduzir e multiplicar a todo ser vivente, de modo que eles nunca desaparecerão, e de modo que, geração após geração, passarão adiante as leis e princípios de sobrevivência que lhes foram concedidos pelo Criador. A maneira pela qual o Criador exerce sua autoridade não adere estritamente a uma perspectiva macro ou micro, e nem está limitada a qualquer forma. Ele é capaz de comandar as operações do universo e de ter soberania sobre a vida e a morte de todas as coisas, e além disso, é capaz de manobrar todas as coisas para que elas o sirvam. Ele pode gerenciar todo o funcionamento das montanhas, rios e lagos e governar todas as coisas dentro deles. E além disso, é capaz de prover o que é necessário para todas as coisas. Essa é a manifestação da autoridade única do Criador, entre todas as coisas além da humanidade. Tal manifestação não é somente para uma existência, e nunca cessará ou descansará, e não poderá ser alterada ou danificada por qualquer pessoa ou coisa. Tampouco poderá ser acrescida ou reduzida por qualquer pessoa ou coisa. Pois ninguém pode substituir a identidade do Criador, e, portanto, a autoridade do Criador não pode ser substituída por nenhum ser criado, e não pode ser alcançada por nenhum ser não criado. Tomemos os mensageiros e anjos de Deus como exemplo. Eles não possuem o poder de Deus, muito menos possuem a autoridade do Criador. E a razão pela qual eles não têm o poder e a autoridade de Deus é que não possuem a substância do Criador. Os seres não criados, como os mensageiros e anjos de Deus, embora possam fazer algumas coisas em nome de Deus, não podem representar Deus. Embora possuam certo poder que o homem não possui,
não possuem a autoridade de Deus. Não possuem a autoridade de Deus para criar todas as coisas, e comandar todas as coisas, e deter soberania sobre todas as coisas. E, portanto, a singularidade de Deus não pode ser substituída por nenhum ser não criado, e da mesma maneira, a autoridade e o poder de Deus não podem ser substituídos por nenhum ser não criado. Você leu na Bíblia sobre algum mensageiro de Deus que tenha criado todas as coisas? E por que Deus não enviou nenhum de seus mensageiros ou anjos para criar todas as coisas? Porque eles não possuíam a autoridade de Deus, e assim não possuíam a capacidade de exercer a autoridade de Deus. Assim como todas as criaturas estão todos sob a soberania do Criador e sob a autoridade do Criador, e, portanto, o Criador é igualmente o Deus deles, e é também o soberano deles. Entre todos eles, sejam nobres ou humildes, muito ou pouco poderosos, não há um que possa superar a autoridade do Criador, e, portanto, entre eles não há um que possa substituir a identidade do Criador. Nunca serão chamados de Deus e nunca poderão se tornar o Criador. Essas são verdades e fatos imutáveis. Com base na comunicação acima, podemos afirmar o seguinte: somente o Criador e governante de todas as coisas, aquele que possui autoridade única e poder único, pode ser chamado de próprio Deus único? Nesse momento, vocês podem achar que tal pergunta é profunda demais. Por ora, vocês são incapazes de compreendê-la e não podem perceber a essência que tem por dentro. E, portanto, no momento vocês sentem que é difícil respondê-la. Nesse caso, prosseguirei com minha comunicação. Em seguida, permitirei que vocês contemplem os próprios atos de muitos aspectos da autoridade e poder pertencentes somente a Deus. E assim, permitirei que vocês verdadeiramente compreendam, apreciem e conheçam a singularidade de Deus e o que significa a autoridade única de Deus.